Então, pessoal, vamos continuar aqui com as bases teóricas. Além dos trabalhos de Pauling e de Ramachandra, outros trabalhos também deram sustentabilidade ao que a gente entende hoje do fold proteico. Um que eu posso ressaltar para vocês é o de Christian Amundsen, que ele fez experimentos com RNA bovina. Então, no que consistiu esse experimento? Esse experimento, ele extraiu a RNA bovina e mensurava a atividade catalítica dessa enzima. Depois, ele desnaturava essa proteína com a adição de sal e de mercaptoetanol, que é um agente redutor, reduzia as pontes de sulfeto, quebrando essas pontes de sulfeto. E depois, ele mensurava a atividade nesse estágio aqui. E ao mensurar a atividade, como era de se esperar, com a proteína desnaturada, você não tinha atividade quando comparado com o estado nativo. Quando ele retirou os agentes desnaturantes, no caso a ureia e o beta-mercaptoetanol, essa proteína ela se reinovelou e quando ele mensurou a atividade, verificou que a atividade da proteína renaturada não era significativamente diferente da atividade da proteína nativa inicialmente. E daí ele propôs exatamente essa afirmação aqui, ó, que a cadeia de aminoácidos da RNase-A em solução coalesce dentro de um certo tempo a uma proteína completamente funcional, indistinguível da estrutura nativa em vivo. Óbvio, isso depois de passar por um processo de desnaturação reversível. Nem todo processo de desnaturação é reversível, alguns são irreversíveis. Quais são as implicações dessa afirmação dele? A primeira implicação é que uma proteína pode ser unicamente codificada por sua sequência de aminoácido, porque é a sequência de aminoácido que vai dar a estrutura atômica, os átomos que compõem os aminoácidos vai dar a estrutura atômica da proteína e você vai ter as interações que aqueles átomos vão fazer com o meio onde aquela proteína está. Então, se você tem modificação dos átomos, dos aminoácidos, você vai ter modificações nessas interações. A outra coisa que ele falou é que a sequência de forma única codifica para a função proteica em vivo. Isso aqui, gente, é o que é conhecido como dogma de Amundsen. Então, como é que a gente coloca o dogma de Amundsen hoje? A gente coloca da seguinte forma: toda a informação para a estrutura tridimensional de uma proteína está na sua sequência de aminoácidos. Então, a última é que você tem essa sequência de aminoácidos, ela é consistentemente capaz de realizar automontagem para a forma funcional no caso de desnaturação reversíveis. E isso mostra que quem vai ditar essa formação da estrutura tridimensional seriam essas interações intramoleculares entre os aminoácidos da proteína, da cadeia polipeptídica, e interações com o solvente. Resumindo, o que seria o dogma de Amundsen, a gente pode trabalhar com aquela afirmação de que a estrutura tridimensional ela depende unicamente da sua sequência de aminoácidos, sendo que a gente tem alguns problemas. Teoricamente, uma sequência de aminoácidos ela pode assumir milhares de conformações espaciais diferentes. Isso sem quebra de ligações químicas primárias, tá? Só alterando as interações não covalentes, as ligações químicas secundárias. Então, dentre essas inúmeras conformações, que são teoricamente possíveis, geralmente apenas uma ou um grupo de conformações de energia muito próxima predomina. E essa conformação tridimensional ela é a mais estável energeticamente, que é a que a gente chama de o estado nativo da proteína. Obviamente isso quando você considera o meio celular. Então a solução ideal para a resolução da estrutura era o quê? É você ter uma sequência de aminoácidos, você calcular todas as conformações possíveis de entre as interações entre todos os átomos da cadeia polipeptídica e do solvente e achar a estrutura nativa da proteína identificando os estados de menor energia livre, que estaria aqui, ó, nesse pontinho aqui. Mas aí foi quando Cyrus Lewinthal ele trouxe uma observação dizendo, olha, não é bem assim. Como? Ele considerou um problema hipotético como se fosse um peptídeo de 100 aminoácidos. Esse peptídeo de 100 aminoácidos ele vai dar origem a 99 ligações peptídicas
E 99 ligações peptídicas, em torno de cada ligação peptídica você vai ter 198 ângulos diferentes de φ e π. Se cada um desses ângulos pode estar em uma das 3 conformações estáveis, que 3 conformações estáveis são essas? São justamente essas daqui, ó. Ele está considerando que esses ângulos só podem estar nesse espaço ou nesse espaço, que são as mais estáveis. Se cada um desses ângulos pode estar em uma dessas 3 conformações estáveis, ou seja, nesses valores estáveis, a proteína ela pode se enovelar equivocadamente, que é o que nós chamamos de misfold, em um máximo de 3 elevado a 198 diferentes conformações. 3 elevado a 198 é um número muito alto, gente, mesmo para os computadores atuais. Então, qual é o paradoxo de Levinthal? O que seria o paradoxo? É que a proteína ela se enovela rapidamente em vivo. Então ela leva tempos de milissegundos ou de microsegundos. Então não seria possível que ela procurasse o seu fold correto mostrando todas essas conformações possíveis, porque senão seria necessário um tempo muito grande para encontrar a sua conformação correta. Mesmo que cada uma dessas conformações sejam testadas em nanosegundos ou em picosegundos. Eu vou explicar isso de uma outra forma. Isso aqui é o folding funnel, que é um diagrama que é bem conhecido na área de folding de proteínas. Então aqui você tem a energia. Quanto mais energia, tá, você vai ter as formas proteicas, elas vão estar numa tendência de estarem completamente desenoveladas, elas não vão estar na sua estrutura nativa, e à medida que você vai diminuindo o estado energético, elas começam a adquirir algumas conformações, mas essas conformações nessa faixa aqui são conformações que não são a conformação nativa ainda, mas são conformações em menor estado energético. O estado nativo estaria aqui, ó, onde aqui está sendo representado como uma única conformação, mas na verdade é um grupo de conformações que tem energia similar. O estado nativo estaria no nível de energia livre mínimo. Então, vamos modificar um pouco isso. Se a solução ideal para achar a estrutura de uma proteína é só você saber a sequência de aminoácidos e você calcular todas as conformações possíveis e obter as conformações com menor energia, olha o problema quando a gente tem um número tão grande de conformações. Então, essa parte aqui do folding funnel, né, desse funil de folding, essa parte aqui é onde vai estar todas as proteínas desenoveladas. Essa parte verde aqui vão estar os intermediários parcialmente novelados ou não completamente enovelados. E essa parte aqui estaria os níveis de menor energia, onde aqui nós temos 2 pontos. Esse ponto aqui é uma proteína que se enovelou de forma incorreta, ou seja, ela não está no estado nativo e não está no seu estado ativo. E aqui seria uma proteína no estado nativo, no seu estado ativo. Se você for ver aqui, a diferença de energia entre esses 2 pontos, ela não é tão alta. Então, quando você coloca um computador, um algoritmo computacional para procurar o menor estado, o estado de menor energia livre, ele vai procurar o mínimo global dessa função. Mas como a gente está trabalhando com uma quantidade de conformações muito grande, 3 elevado a 198, a tendência é que ele possa se perder aqui, ó. Ele possa se perder nesse mínimo, que é um mínimo local. E isso aqui não é um mínimo global. Então ele pode te retornar essa estrutura como sendo a estrutura nativa, quando na verdade é essa daqui. Esse é o problema quando você tem um enorme número de conformações. A gente vai ver que é o mesmo problema da modelagem por ab initio, que é uma das formas de modelagem que leva em consideração o dogma de Afizem ao pé da letra. Para demonstrar isso, eu vou mostrar rapidamente para vocês um vídeo da proteína NTL9, que é a simulação do folding dessa proteína. Vocês podem acompanhar nos slides esse vídeo, e eu coloquei o link também lá no SIGA. Então ele tem uma trilha sonora de 2001, Odisseia no Espaço, mas vamos lá. Ó. A proteína segue completamente desenoveladas, aí você tem uma formação de uma hélice. Depois da formação da hélice, você vai ter, né,
ainda a proteína novelada. E aí você vai ter o que a gente chama do colapso hidrofóbico. O quê? Aqueles aminoácidos, aquelas regiões dessa cadeia que vão estar hidrofóbicas, elas vão fugir da molécula de água, vão desorganizar a molécula, elas vão se organizar entre si, desorganizando as moléculas de água no entorno. E aí aqui ela está presa no estado não nativo, ó. Tá? Ela fica presa um tempo nesse estado não nativo. Aí depois você tem a formação das estruturas secundárias próximas do final, mas ainda não é a estrutura nativa. E aí olha o que está acontecendo. Ó. A estrutura, a terceira parte dessa folha beta aqui está faltando. E aí vamos prestar atenção aqui ó, no C-terminal aqui. Ó. Nessa parte aqui. Então quando você vê o C-terminal chegando nessa estrutura, ó, ele vai fazer o replay em modo de câmera lenta aqui, ó. Aí você tem a formação dessa última folha beta que vai se associar a essa outra folha beta. Se você observar aqui, ó, ainda tem mudança na conformação da proteína, mas essas mudanças refletem diferença de energia mínima. E essas diferenças de energia mínima fazem com que todas essas conformações aqui que a gente está vendo variação, elas são similares, a proteína continua ativa. Por que isso? Porque a proteína é dinâmica em solução. Tá? Você não tem uma proteína que é estática como a gente vê no modelo PDB. Okay? Então, eu vou fazer as etapas desse vídeo e vou tirar essas dúvidas na aula síncrona com vocês dessa forma aqui. Então, o início dessa simulação seria isso aqui. Quando chega naquela região que ainda não está completamente novelada ou parcialmente novelada, ou seja, você tem algumas estruturas secundárias formadas, mas não todas, você estaria aqui nesses intermediários. Alguns desses intermediários, eles se prendem, tá? Nesses estados não nativos por um tempo, ó, que seria esses fossozinhos aqui no folding funnel. E no final você tem a proteína que não teve ainda o colapso daquela última folha beta. Então a gente poderia considerar aquela proteína como uma proteína que ainda está no estado de energia baixo, mas ainda não está completamente novelada. E no final, com a proteína completamente novelada, com a formação da folha beta, daquela última folha beta do C-terminal, aí você teria a proteína nativa. Seria como se a gente parasse aquela simulação, não estendesse o tempo daquela simulação, só naquela parte onde você não tem a terceira folha beta do C-terminal. Então vamos voltar aqui, ó. Seria como se a gente parasse essa simulação nessa etapa aqui, ó. Vou adiantar aqui, ó. Nessa etapa. Você vê que a proteína, ela fica um tempo nisso aqui. Até chegar. Aí, isso aqui seria a proteína no estado nativo. Mas enquanto não tem, tá? Essa formação dessa terceira folha e a união por interações fracas com essas duas outras folhas beta, a proteína não está no estado nativo. Mas ela fica um tempo naquela estrutura. Como vocês podem ver. Tá? Então, se eu paro a simulação antes de chegar nesse estado nativo, em outras palavras, se eu paro a simulação aqui, ó, nesse ponto, eu vou achar que isso aqui seria a estrutura tridimensional dessa proteína. Mas, na verdade, tem outro nível energético ainda menor como a gente segue a simulação. Então, esse é o problema de você predizer apenas computacionalmente, tá, o folding proteico. Esse diagrama ele está mostrando quais são as etapas desse trabalho da bioinformática estrutural. Antes de falar um pouco dessa próxima parte, eu vou voltar para o quadro virtual. Eu coloquei para vocês no CIGAR também um material sobre o AlphaFold 2, que é um programa do projeto DeepMind que é vinculado ao Google. E o AlphaFold 2 ele tem prometido, e os resultados dele têm sido muito promissores em tentar resolver esse folding proteico. Houve muito hype da sociedade científica de achar que vai resolver o problema. Não é bem assim. Mas, de qualquer forma, foi um grande avanço nisso. A outra coisa que eu coloquei para vocês lá no CIGAR foi reportagens sobre esse do DeepMind,
mostrando para vocês qual foi realmente o grande avanço, e coloquei também um TED Talks de aproximadamente 7 anos atrás, onde um cientista ele fala realmente sobre esse mistério, sobre esse grande mistério da ciência que é o folding proteico. Infelizmente está em inglês. Então vamos começar aqui no quadro virtual para mostrar para vocês o princípio geral de como funciona a modelagem das proteínas. Basicamente, 2 métodos. Então eu vou ter uma proteína aqui, vou fazer uma sequência FASTA, tenho a sequência dessa proteína, essa proteína eu vou chamar de alvo. Da proteína alvo. E aí vou colocar aqui uma sequência de aminoácidos aleatória. Essa minha sequência aqui, eu não conheço a estrutura, eu estou querendo modelar ela. Daí o nome alvo, ou como é muito conhecido também, vocês vão ver muito isso até em material em português, isso aqui vai ser a sua proteína target. Então, essa proteína, eu não conheço a estrutura tridimensional dela e eu estou querendo modelar. Então, eu vou fazer uma busca dessa proteína. Eu vou fazer uma busca dessa proteína aqui. Essa busca vai ser um BLAST-P contra um banco de dados de estruturas tridimensionais conhecidas. E normalmente esse banco de dados, que a gente já viu aqui na disciplina, vai ser o banco PDB, onde você vai ter as estruturas que foram resolvidas experimentalmente. Então, não são modelos, são estruturas. E ao fazer esse BLAST-P aqui, eu encontro essa outra proteína aqui. Essa outra proteína eu vou chamar como MOLD1. Então, vou colocar aqui, para ser mais rápido, eu vou copiar a sequência, e isso aqui seria a sequência da proteína MOLD1. Da sequência MOLD1, e vou fazer algumas modificações. Vou trocar esse glutâmico aqui, esse aspartico por um glutâmico, vou trocar essa serina por uma treonina, essa arginina por uma lisina, essa asparagina eu vou deixar, metionina eu vou deixar, cisteína eu vou deixar, e aí aqui em vez de ser VLI eu vou inverter a situação, vou botar ILV. Desculpa, ILV. E aí aqui eu vou ter uma troca, em vez de ser uma fenilalanina, uma tirosina aqui no final, vai ser uma fenilalanina, e aqui vai ser uma tirosina. Tá? Então, isso aqui vai ser, ela aqui vai ser o quê? Vai ser exatamente a minha sequência MOLD. E essa sequência MOLD lá no banco PDB, ela tem uma estrutura resolvida. Ela vai ter lá um arquivo PDB. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou alinhar essas duas. Eu vou alinhar essas duas. Essas duas sequências. E esse arquivo PDB aqui, ele vai ter o quê? Nesse arquivo PDB, vamos ver na aula síncrona, ele vai ter as coordenadas espaciais x, y, z para todos os átomos dessa proteína aqui. E aí, essa estrutura dessa proteína, eu vou colocar aqui em vermelho, vou fazer uma estrutura hipotética aqui, tá? Uma estrutura hipotética, onde aqui seria a estrutura do meu molde 1. Essa estrutura dela aqui, ó. Essa é a estrutura do meu molde 1 aqui. E aí, depois de fazer esse alinhamento, o que é que eu vou fazer? Eu vou adequar as coordenadas espaciais
dos átomos dessa estrutura aos átomos dos aminoácidos da proteína alvo, utilizando como isso o molde. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou essa estrutura aqui, eu vou utilizar como base, como molde, para modelar essa sequência aqui. No final, eu vou ter o quê? No final, eu vou ter o quê? Deixa eu selecionar aqui. Eu vou ter essa outra proteína aqui modelada, sendo que eu vou ter algumas modificações. E aí eu vou apagar aqui algumas regiões e aí a gente vai fazer essas modificações simulando as mudanças que a gente teve lá. Então, nessa proteína aqui, ela faz isso aqui assim, essa outra região ela faz isso e essa outra região ela faz isso. Então, se você prestar atenção, essas duas estruturas elas são parecidas. A sequência delas está mostrando que ela tem umas trocas que são bem positivas. O que foi que eu fiz? Eu usei essas coordenadas dessa estrutura aqui, que é a estrutura do meu molde, e usei para adequar essas coordenadas à estrutura do meu alvo, que é a proteína que eu quero modelar. E depois que eu faço essa adequação, obviamente não sai uma adequação perfeita. Eu tenho que colocar modelos de minimização de energia para que essas regiões que ficaram diferentes, elas sejam, né, a gente melhore essas regiões, esse modelo. E aí eu obtenho. Os aminoácidos que são iguais, os átomos, ele vai aproveitar praticamente as mesmas coordenadas. No entanto, como os aminoácidos vizinhos modificaram, eles vão ter que ajustar essa coordenada para quê? Essa minimização de energia ela vai ser basicamente para quê? Para evitar os contatos. O que seriam esses contatos? Seria justamente sobreposição entre átomos desses aminoácidos que não são possíveis. Então é assim que a gente faz o processo de modelagem comparativa. Que vamos ver em alguns instantes. Mas o princípio básico dos métodos de modelagem sílico é esse aqui, inclusive o próprio ab initio, que onde você não utiliza essa informação no ab initio, você só utiliza a sua sequência e vai fazer os cálculos diretamente do número de conformações e depois da minimização de energia. Qual é o problema desse aqui? Que você vai ter milhares de conformação e você vai ter que calcular a energia de todas elas. Como essas sequências têm similaridades e modelos similares, como essas sequências são similares e sequências similares têm uma tendência de dar estruturas similares, o seu problema vai estar resolvido. Ou seja, tem como eu utilizar o molde dessa daqui para essa minha proteína-alvo. Eu posso utilizar mais de um molde, eu posso utilizar apenas um molde, eu posso utilizar pedaços de molde que tem alinhamento melhor, e aí aqui vai ser a diferença entre essa modelagem comparativa. Voltando agora para aquele esquema, esse esquema aqui ele resume bem as etapas da modelagem computacional de proteínas. Primeiro, você vai fazer uma etapa de preparação dos dados e análise. O que seria isso? É encontrar o seu alvo, que aqui está representado pela sequência de aminoácidos, e você vai procurar os moldes ou reconhecer os possíveis folds que aquela sequência vai tender a adotar. Como é que você faz isso? Numa comparação com bibliotecas onde você vai ter as estruturas. A biblioteca mais utilizada, a biblioteca PDB. Se você tiver uma similaridade de sequência, ou identidade de sequência alta, você já pode fazer uma modelagem por homologia ou a modelagem comparativa utilizando outras abordagens. Se a similaridade de sequência não é alta, aí você vai ter que ir para o que a gente chama de predição da estrutura de novo. O que seria essa predição de estrutura de novo? Seria o ab initio ou técnicas de reconhecimento de fold que levem em conta apenas a sequência.
Depois disso aqui, você pode validar isso com dados, você pode validar não, você pode utilizar dados experimentais, onde esses dados experimentais aqui você pode completar, você vai poder completar essa sua parte da modelagem. Isso aqui a gente faz quando normalmente a gente tem um cristal que não é tão bom e a gente usa modelagem para completar a estrutura proveniente daquele cristal. E aí depois você vai fazer uma validação, vai estimar a qualidade e muitas vezes você volta para essas etapas aqui. Porque quando você vai validar e você vai estimar a qualidade, ela não dá boa, que é a etapa de estimação da qualidade, da confiança daquele seu resultado. Isso para quê? Você ter um modelo que vá responder a sua pergunta. Seja só visualizar a estrutura, entender como é que a estrutura funciona, quais são as interações moleculares que aquela proteína tem, por exemplo, com os ligantes dela ou com inibidores, e obviamente como é que ela se comporta em solução aquosa, como é que funcionalmente é a atividade dela. Isso aqui vai resumir bem o que a gente tem para ver no restante agora da aula. Os primeiros fundamentos de tudo isso foram o quê? Tá? Para você ter uma formulação desses métodos de modelagem computacional, você tem que ter um entendimento empírico muito bom da estrutura proteica. E aí, isso começou com o quê? A partir dos anos 50, se teve um grande aumento do número de sequências de proteínas que ficaram disponíveis. Isso principalmente depois da degradação de Edman e também depois do trabalho de Sanger. Então isso mostrou o quê? Como cada vez mais sequências foram conhecidas, foi observado uma forte correlação entre a similaridade, identidade de sequência e funções análogas, como proteínas que tinham funções análogas ou a mesma função de organismo diferente, elas tinham sequências com mais alta identidade. E isso levou à classificação das proteínas em famílias e superfamílias, levando-se em conta que membros de uma mesma superfamília proteica eles são relacionados evolutivamente. Depois disso, começou em paralelo, se começou o quê? Uma aquisição de estruturas cristalizadas. Isso da década de 50 para cá, a cristalografia de raio-x ela atingiu uma certa maturidade. E aí verificou-se a partir dessas estruturas onde as proteínas que têm funções similares, elas têm estrutura tridimensional similares. E, obviamente, vão ter sequências que vão ter uma certa similaridade e identidade. Tá? Então isso validou as classificações entre família e superfamílias de proteínas. Fechando, o que foi observado com tudo isso, com esse número de sequências que foram crescendo, o número de estruturas que foram sendo resolvidas, mostrou que as proteínas elas tendem a ter um número limitado de formas únicas de subestruturas, que são delimitadas pelos números de folds e os elementos de estruturas secundárias. Então, apesar de você ter um alfabeto de 20 letras com tamanho variável, pode dar infinitas palavras, um pequeno número dessas palavras é o que vai dar origem, é que vai ter significado. Tá? Então, verificou-se que temos muita possibilidade desse alfabeto, mas essa possibilidade ela não é infinita. Nós temos um número reduzido de folds conhecidos. E aí eu vou entrar exatamente nas abordagens. Foi todo esse conhecimento que levou a essas abordagens que a gente vai ver agora. A abordagem ab initio, ela se refere a métodos que são baseados nos primeiros princípios da química e da física. O principal fundamento é o dogma de Efsen. A estrutura nativa da proteína é a estrutura com menor energia livre global. Então, o que é que essa abordagem vai fazer? Ela vai estudar e modelar o fold da proteína utilizando só a sequência como entrada, e aí ele vai utilizar campos de forças e algoritmos extensivos de busca dessas interações, e depois vai calcular a energia de cada uma dessas conformações. Ela é muito útil para pequenos peptídeos onde você não encontra moldes para esses pequenos peptídeos, ou encontra uma infinidade de moldes.
E hoje ela é muito utilizada com o envolvimento de atalhos ou restrições, utilizando o que a gente chama da modelagem comparativa, que a gente vai ver em seguida. Como é que seria o processo geral? O processo geral seria a sequência, aí você faz uma predição de estrutura secundária, né, a partir da composição de aminoácidos daquelas regiões, e aí depois você vai, a partir desse conjunto de estruturas secundárias, você vai prever as conformações de estrutura terciária. Depois disso, você vai fazer ações de minimização de energia e vai reter só aquelas estruturas que têm baixa energia. Depois você vai fazer a validação daquelas suas estruturas e chegar na estrutura ou no grupo de estruturas predita. Quais são os principais problemas dessa abordagem? Esses métodos baseados em energias têm muitas limitações, e a principal delas é o alto custo computacional, porque você tem um enorme número de confômeros que deve ser considerado. Tá? Então, o que eu costumo dizer do método de ab initio é o seguinte: ele se baseia no dogma de Amphisen, mas ele é profundamente afetado pelo paradoxo de Levi-Tal. A outra coisa é que se você tiver estruturas igualmente favoráveis, com nível de energia próximo, ele vai fazer uma escolha empírica entre aquelas estruturas. E, obviamente, o principal é que nem sempre o conformer mais estável é do estado nativo. Por quê? Porque eles têm que fazer uma série de restrições computacionais do meio onde aquela proteína está. Além disso, em vivo a gente tem as ações das chaperoninas, que vão ajudar certas proteínas a adotar o seu fold de forma mais rápida. Essas foram as desvantagens do método ab initio. A modelagem por comparação e associação, ela parte dos seguintes fundamentos, como eu mostrei para vocês lá no quadro virtual. São inúmeras possibilidades de estrutura proteicas, mas você tem algumas centenas de folds que são encontrados. Então, essa abordagem ela vai ser baseada nas tendências probabilísticas de que certas combinações de aminoácidos têm a adotar um fold específico. E aí, se baseia basicamente em quê? Na modelagem, proteínas com sequências similares, com sequências com alta identidade, têm uma tendência a adotar estrutura tridimensional similar. Mas isso, o contrário disso não é verdadeiro, como eu até já mostrei para vocês na aula de alinhamento. A modelagem por homologia, que é a que vocês vão fazer no tutorial prático, o principal fundamento dela é que a estrutura de proteína é definida por sua sequência de aminoácidos, mas sequências relacionadas proximamente adotam estrutura altamente similares. E mesmo sequências com baixa similaridade, identidade, mas ainda possuindo origem evolutiva em comum, ou seja, elas ainda sendo homólogas, elas podem se novelar em estruturas tridimensionais similares. E, obviamente, leva toda a informação da classificação das proteínas em família e superfamília. Então, a maneira mais fácil de você obter um modelo hoje é você comparar com aquelas proteínas homólogas que têm estrutura conhecida. O TRED, ele também está dentro de... é uma abordagem também de modelagem comparativa, associativa, tá? Mas o TRED ele não leva em conta necessariamente a evolução. Ele vai identificar moldes proteicos lá do banco PDB que possuem um fold com um motivo estrutural similar à proteína-alvo. Então ele está mais para isso aqui, ó. Ele vai identificar certas combinações de aminoácidos que tendem a adotar esse fold, reconhece aquele fold e ele depois ajusta naquela estrutura. É isso que ele vai fazer. Tá. Ele é similar à modelagem por homologia porque ele também precisa de um molde com estrutura experimentalmente resolvida. Tá? Mas ele não vai levar em conta qualquer relação evolutiva. Ele vai levar só, olha só, por probabilidade, esses aminoácidos, quando estão nessa sequência, ou essa sequência com tantos aminoácidos, com essa característica química, tende a adotar esse fold. E aí ele vai utilizar essa informação. Não necessariamente ele vai usar um molde, mas não necessariamente aquele molde vai ser homólogo completamente, vai ter uma homologia global com aquela tua proteína. Como é que é esse workflow da modelagem? Ele é bem simples. Você pega a sequência no formato FASTA, faz a busca por moldes 3D, utilizando um alinhamento local, por exemplo, o BLAST-P. Se a identidade dessas proteínas com as proteínas do banco
da sua proteína-alvo com as proteínas prováveis molde, que são todas as proteínas do banco, der maior do que 25%, você pode usar a modelagem comparativa. Se der menor do que 25%, você ainda pode buscar pelo tipo de enovelamento, utilizando a abordagem de threading. Se não tem um tipo de enovelamento, aí você vai ter que utilizar só ab initio. Os programas hoje, eles utilizam muito mais de uma única estratégia. Então, por exemplo, o Modeler, que é um programa clássico, ele utiliza só modelagem comparativa para fazer a estrutura geral, e ele utiliza ab initio para fazer algumas regiões de loop, algumas regiões onde o modelo não ficou legal, que é o que a gente chama de refinamento de loop. O Itasca, que é um programa que ganhou o CASP algumas vezes, o CASP é a competição de modelagem de proteína que existe a cada 2 anos. O Itasca, ele usa as 3 abordagens, ele segue exatamente isso aqui. O Fire, ele tem uma tendência de usar mais o threading. No tutorial, vocês só vão ver o Modeler e o Swiss Model, que são os dois mais fáceis de utilizar e que são bem acessíveis, principalmente a pessoas que não têm muito conhecimento de bioinformática. Fica ressaltando aqui que dependendo da abordagem, fica ressaltado aqui que dependendo da abordagem que você utilizar, você vai ter a exatidão do seu modelo. Então, se você utiliza a modelagem comparativa principalmente por homologia, você vai ter uma exatidão maior, porque estruturas com sequências com maior identidade, elas tendem a adotar uma estrutura tridimensional parecida, proteínas. À medida que você vai passando por outros métodos, essa exatidão vai diminuindo, entre elas o próprio ab initio. Se você precisa modelar por ab initio uma proteína de 100 aminoácidos, você já vai cair dentro do problema do número de conformações que você vai ter que calcular. Mas você pode utilizar já alguns atalhos. Eu vou fazer ab initio, mas eu vou ver primeiro que parte dessa proteína eu posso modelar por modelagem comparativa, por threading. Então esse seria o ponto. Aqui tem uma tabelinha que está colocando algumas ferramentas para vocês, tá? Isso aqui é os passos com um pouquinho mais de detalhe, onde eu estou falando aqui os detalhes. Isso aqui é daquele livro de bioinformática que a gente usa como referência na disciplina. Aqui são os detalhes que vocês têm que ver em relação a cada uma dessas etapas gerais. E aqui já fala um pouco sobre a validação do modelo, que muitas vezes você tem um modelo que não é bom e você tem que voltar todo o início. Então é um trabalho que, do ponto de vista computacional, não é difícil. É super simples de você hoje obter um modelo de uma proteína computacionalmente, principalmente se aquela proteína tem homólogos já com estrutura resolvida. No entanto, isso, quanto aquele modelo está bom ou não, aí você tem realmente um outro problema. Então isso aqui foi um workflow simples que a gente usou para modelar e realizar a dinâmica molecular daquela toxina de escorpião que a gente viu lá no primeiro slide dessa aula. E aqui, finalmente, a gente tem a chave do Modeler. Para quem esquecer, eu vou colocar ainda no cigarro por trás, mas vocês precisam dessa chave aqui para utilizar. O Modeler, ele é um programa que é muito utilizado para modelagem por homologia. Ele é um programa muito bom e eu utilizo ele lá desde 2001, 2002. Qual é a grande vantagem do Modeler? A facilidade de uso e que ele usa Python, que é uma linguagem acessível. Mas a gente não vai usar linguagem de Python. A gente vai utilizar o Modeler numa interface gráfica via o Chimera. O Modeler é um programa que tem a licença acadêmica e a licença de ensino dele são gratuitas. Obviamente, se você vai utilizar a licença comercial, você vai ter que dar uma contribuição aos recursos do ZangLab. Eu tenho a licença tanto acadêmica como a licença para ensino, eu estou passando aqui para vocês, mas obviamente se vocês pretendem utilizar isso no trabalho de pesquisa de vocês, é importante que vocês utilizem, tá? Peçam lá no ZangLab a chave do Modeler até para eles ficarem registrados e eles terem o número de pessoas que usam o programa, que isso é muito importante para informações são informações que são muito importantes para instituições de fomento.
E na aula síncrona eu vou falar para vocês sobre o que é esse arquivo PDB. O que é esse arquivo de estrutura que a gente abre lá no no Quimera ou em outro programa de visualização.